Bolsonaro vai sofrer uma derrota com a não cassação do senador bolsonarista Jorge Seife. Isso pode parecer estranho, como a não cassação de um senador aliado dele vai ser uma derrota? Porque o grande responsável pela vitória do Seife no TSE é Tarcísio de Freitas. E tudo que Bolsonaro não precisa nesse momento é de novas lideranças da direita emergindo. Alguém como Tarcísio, que é apontado como um bolsonarista moderado. Bolsonaro precisa manter a unidade da direita e do bolsonarismo em torno dele. Só que se Tarcísio conseguir salvar Seife, vocês acham que os outros bolsonaristas que estão encalacrados na justiça não vão buscar o Tarcísio? É claro que vão. Bolsonaro está perdendo seus poderes e ele nem percebe isso. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que Tarcísio vai substituir Bolsonaro? Bolsonaro está se enfraquecendo dentro do bolsonarismo? Deixe o seu like se você curte o Bolsonaro enfraquecido e se inscreva, claro, no canal. O Jorge Seife é o senador bolsonarista lá de Santa Catarina. Ele é considerado o 06 do Bolsonaro. Ele é o filho que Bolsonaro não tem, é o filho postiço do Bolsonaro. E pode ser mesmo, né? Porque a genética tonta de Bolsonaro, de Carlos, de Flávio, de Eduardo e também do Jair Renan está presente no Jorge Seife, que poderia ser cassado. Ele está com um processo no TSE por abuso de poder econômico, por ter utilizado as estruturas da Havan, a loja do Luciano Heng, né, o velho da Havan, e também do sindicato ali dos industriais lá de Santa Catarina. Uma tolice, porque ele não precisaria usar esses aditivos para ser vitorioso em Santa Catarina, que é o estado super bolsonarista. Mas aí ele usou, ele foi processado no TRE, no Tribunal Regional lá de Santa Catarina, e foi absolvido. Mas houve o recurso no TSE e agora ele está em julgamento. O julgamento iniciou, mas foi interrompido porque o Floriano Azevedo, que é relator do caso, solicitou a coleta de mais provas. Porque, segundo o Floriano, tudo que foi apresentado pelo Ministério Público, pela acusação, pela defesa, é ruim. Precisa de mais informações. E isso surpreendeu todo mundo, da defesa à acusação. Pô, mas por que tá tudo ruim? Tá ruim, nós queremos novas provas para nós entendermos melhor o que aconteceu. Só que o cenário, pessoal, que era um cenário de indefinição e até de certa apreensão para o Seife, começou a mudar. Porque segundo a Malu Gaspar, do O Globo, o Floriano Azevedo, que havia indicado que votaria pela condenação e pela perda do mandato do Jorge Seife, parece que mudou de opinião e enviou o voto lacrado para os seus pares pessoalmente dentro dos gabinetes. E ao que tudo indica, ele teria mudado a posição dele, tá? Com relação à cassação do Seife. A gente sabe essa informação? Nós não temos, mas é o que está sendo especulado. E se o relator mudar a posição, é muito possível que outros ministros do TSE mudem também a posição e acabem indo a favor do Jorge Seife contra a condenação. Seife que teve um encontro com o Alexandre de Moraes e prometeu não mais atacar o STF e nem ministros da corte caso ele seja absolvido pelo tribunal. Só que aí começa o problema para o Bolsonaro. Porque até agora tá tudo muito bonito. Bolsonaro vai ter um aliado muito próximo, que foi o seu secretário da Pesca, absolvido. Mas por que o Seife vai ser absolvido? E aí começa a ter o papel fundamental de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Segundo informações da Bela Megali, é o Tarcísio de Freitas que tem feito a mediação entre a defesa do Seife e o Alexandre de Moraes. O encontro pessoal e presencial que o Seife teve com o Moraes foi articulado pelo Tarcísio. Tá passando o helicóptero, vou pausar. O Tarcísio que foi o mediador desse encontro. Nesse encontro, o Seife prometeu ao Moraes não atacar mais o STF e nem os ministros da corte. Então quem está tentando fazer essa trégua do Seife com o judiciário, inclusive levando pontos da defesa do Seife para os ministros do TSE, é o Tarcísio de Freitas. E o Seife fala abertamente para os seus aliados que se ele não for cassado, o grande responsável vai ser o Tarcísio de Freitas. Ou seja, toda a articulação, todos os méritos de uma cassação que era provável e foi revertida será
ou serão de Tarcísio de Freitas. E aí que tá todo o problema. Todo o problema. O Tarcísio já fez gestos ao Alexandre de Moraes, falando que o Moraes é muito inteligente, falando que o Moraes ele não pode ser tratado como um inimigo, mas sim como um aliado. Isso revoltou os bolsonaristas, porque os bolsonaristas detestam o Alexandre de Moraes. Mas o Tarcísio ele tem buscado criar essas pontes dos bolsonaristas com o STF e com o Alexandre de Moraes, porque eles possuem relação amistosa. Do mesmo modo, o Gilmar Mendes foi procurado pelo Valdemar Costa Neto, o boy, o presidente do PL, porque existe um movimento de corpo a corpo do entorno de Bolsonaro e de integrantes do PL para a criação dessas pontes, para distensionar as relações, para pelo menos conseguirem que o Bolsonaro converse com o Valdemar Costa Neto, porque isso é essencial para as estratégias e pretensões do PL agora na campanha municipal. Só que, se o Tarcísio de Freitas conseguir reverter a cassação ou o cenário contrário ao SAFE, ele vai ser visto como um herói. E outros bolsonaristas que também estão encalacrados na justiça, e são muitos por conta do inquérito das milícias digitais, poderão começar a observar e perceber Tarcísio como sendo um porto seguro, uma boia de salvação. Se Bolsonaro é virulento e atrapalha a relação desses bolsonaristas com o judiciário, podendo levá-los à cassação, opa, deixa eu me aproximar aqui do Tarcísio, porque ele é minha boia de salvação. Então o Tarcísio pode gradativamente ser procurado pelos bolsonaristas, deslocando assim aquele eixo de poder que hoje está com o Bolsonaro. E o Bolsonaro nem percebe isso. Ele não percebe que o poder dele está diluindo gradativamente. Tudo que Bolsonaro não pode nesse momento é ter outras lideranças à direita surgindo. Ele tenta evitar esse aparecimento, porque Bolsonaro quer se colocar como centro não somente do bolsonarismo, mas o centro da direita. Porque se ele colocar como sendo o único candidato viável à direita, como o único opositor de Lula à direita, a sua prisão e as suas condenações, elas acabam tendo um cunho político muito maior. Só que agora Tarcísio emerge e o Bolsonaro monitora essa relação do Tarcísio com o Xandão. Ele fala assim, os bolsonaristas podem estar reclamando, mas o Bolsonaro está achando bom. Porque ele acredita na ingenuidade infantil e pueril dele, que o Tarcísio de Freitas fazendo essas pontes pode dar alguma esperança da reversão da cassação, para que ele possa disputar 2026. Isso não vai acontecer. Os ministros do STF têm falado isso, mas Bolsonaro acredita e continua cultivando esse ovo de serpente que vai picá-lo lá na frente. O Bolsonaro, ele é um tonto. E ele nem percebeu, ou talvez tenha percebido, que setores da mídia começaram a colocar o Tarcísio de Freitas como sendo um bolsonarista moderado. O Globo fez uma reportagem sobre isso. O Tarcísio tem as suas falhas, tem seus problemas, sim, mas ele consegue alinhar o bolsonarismo radical com uma moderação institucional. Bolsonaro não percebe, mas ele está sendo passado para trás. E o melhor para ele seria a cassação do SAFE, porque mostraria que Tarcísio não tem poder institucional como os aliados de SAFE e os outros bolsonaristas estão fazendo parecer. Bolsonaro é tonto, não percebe politicamente o que está acontecendo com ele, que é o fim. Ele está se fedendo e não percebe.